Agora eu passo a bola para o nosso amigo Potter, que ele vai falar aí do Cavaleiro da Cavaleiro Lua. da Lua. Meus amigos, Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua é um personagem que até um certo tempo atrás, vamos dizer assim, ele era da categoria depois da D, vamos lá, né, Lê? Cavaleiro da Lua era um personagem que ele teve uma publicação, tá? Acho que podemos dizer assim, que mesmo nos Estados Unidos, lançavam umas fases com 12 volumes, 13, 14, 20, aí caía as vendas, cancelavam a revista e 3, 4, 5 anos depois rebutavam e reiniciavam. Esse ciclo, com o passar dos tempos, ele foi reduzindo para 2 em 2 anos, vamos dizer assim, que durava as temporadas, vamos dizer assim, né? As fases em que os escritores, no caso que a Marvel delegava um time de escritores e desenhistas e tudo mais, para tentar ressuscitar, né? Vamos usar esse termo, o personagem. Cara, ele é um personagem, Ale, que ele era tão esquecido, tão esquecido, tão esquecido, que aqui tem essa nossa saudosa enciclopédia Marvel. Ele não tá aqui, cara. Fui procurar aqui, geralmente, né, a gente usa, né, como material de apoio para pesquisa. Poxa, vamos fazer um dossiê de algum personagem, alguma coisa do tipo e tudo mais. Cara, fui procurar, falei, não tá aqui. Nem aqui ele tá. E vamos começar do início, né? Para vocês verem como é que o personagem foi tratado no Brasil. E a publicação dele, se o original, né, foi desse jeito, no Brasil não poderia ser de forma diferente. Mais recentemente, a Panini ela lançou uma coleção, olha, não sei se tu tens essa, Thiago, tens essa? A coleção Paladinos Marvel, aquela coleção histórica. E ela Não lançou, tenho. nessa coleção Paladinos Marvel, ela lançou uma coleção específica mostrando a origem de vários heróis urbanos da Marvel. Demolidor, Justiceiro, Luke Cage, Punho de Ferro e Cavaleiro da Lua. Foram aproximadamente 4 coletâneas que saíram, 4 edições cada uma. Eles lançavam ao final dessa coleção, eles fechavam ela com um box. Só que até isso foi publicado de forma irregular, porque teoricamente era para cada um ter pelo menos 4 volumes, vamos dizer assim. A publicação também foi descontinuada e foi lançado 3 volumes apenas, que englobam aproximadamente os primeiros 22 volumes da série regular do personagem e algumas participações especiais e a edição em que ele foi lançado. E eu estou falando, pessoal, dessa aqui, nessa primeira coletânea, que eu estava até conversando, né, Lê? A gente achava, pela capa, que era o Neil Adams que tinha feito, né? Exatamente. Eu fiquei com essa dúvida, não. Foi o Neil Adams que desenhou. Cara, Se isso você aqui tá colocar no muito YouTube, Neil Adams, né? Pô, pra no quem Google aí, conhece você um vai ver pouquinho que o traço. a cara do mestre Neil Adams, poxa, é muito fácil se confundir. Mas na realidade, não. Isso foi a fase todinha da revista mensal dele, que quem fazia a arte foi o Bill Sienkiewicz, cara. Bill Sienkiewicz no início ali da Marvel. Obviamente a arte dele aqui foi muito influenciada pelo Neil Adams. A referência aqui é clara. Mas não foi na revista dele que começou isso. O Cavaleiro da Lua ele tem uma origem particularmente parecida com a do Justiceiro. Para quem se lembra, né, o Justiceiro ele foi apresentado como um anti-herói, né, como na revista do Homem-Aranha, não é isso, Ale? E o Cavaleiro da Lua, ele, por incrível que pareça, ele foi lançado como antagonista numa revista, numa fase na época da Marvel que ela lançava revistas de terror. E uma dessas revistas era o Lobisomem da Noite, Werewolf by Night. E na edição. Cadê aqui? Vou puxar a cola, tá, pessoal? Que é muita coisa aqui que eu vou trazer para vocês. Que é na revista, na edição número 32 do Werewolf by Night, o Cavaleiro da Lua ele surge como um mercenário contratado por um grupo de vilões, de mafiosos chamado Comitê, que estão caçando o lobisomem e contratam, em teoria, assim foi a forma como ele foi apresentado, tá? Pelo Doug Moench, nessa edição aqui, um algoz chamado Cavaleiro da Lua. E nessa edição, pessoal, ele é apresentado como um caçador, literalmente.
É muito interessante a forma como alguns personagens, né, Alexandre, são criados, às vezes, a revelia. Não, eu preciso de alguém para antagonizar o meu protagonista, que no caso aqui, obviamente, era o mocinho da história, era o lobisomem. Então, e criaram esse aspecto de caçador, deram todo aquele aspecto, a uniforme da lua branco, as armas de prata para antagonizar o lobisomem, os discos em forma de lua, né, em forma de lua crescente. Então, tudo isso, toda essa vamos dizer assim, esse misticismo criado ao redor desse antagonista, desse caçador, que foi, né, contratado por vilões, em princípio, para caçar o lobisomem, ao final da história, ele meio que se arrepende, ele percebe que o lobisomem, apesar do aspecto monstruoso, não é uma pessoa ruim, não faz maldades, e ele até vence, ele consegue sobrepujar o lobisomem várias vezes em combate, porque ele é o mercenário perfeito, contratado para isso, e vence o lobisomem. Após vencer o lobisomem, ele percebe o engano dele e solta o lobisomem ao final da edição número 33. Tudo isso está aqui, tá, pessoal? Nesse primeiro volume aqui, no volume 3 da saga Paladinos Marvel. Após isso, ele fez participações esporádicas, tá, na Marvel, uma aparição aqui, no Homem-Aranha acolá, e por aí vai. E os editores, na época, nem mais nem menos, Lee Vine e o Marv Wolfman, curtiram o visual, né, o apelo visual do personagem, e falaram com o Doug Moench, falaram assim, vem cá, por que você não... eles tinham uma revista, que era o Marvel Spotlight, que ela servia como para botar parcerias de crossovers entre os próprios personagens da Marvel, e também servia, vamos dizer assim, como um boi de piranha, né? Ela lançava algumas edições de personagens novos que, se tivesse uma boa venda, ganhavam uma revista própria. Foi o caso do Cavaleiro da Lua. E eles lançaram na Marvel Spotlight número 28. Essa edição ela foi em 2 partes, até a 29, e, obviamente, as vendas, né, estouraram, e ele ganhou finalmente a sua revista Moon Knight, né, Cavaleiro da Lua, número 1. Dessa vez, nessa época, quando ele foi desenvolvido pela dupla Doug Moench e Ron Perlin. Só que o seguinte, quando ele ganhou a revista Don Perlin, perdão, quando ele ganhou a revista própria, quem começou a fazer os desenhos foi ninguém mais, ninguém menos que Bill Sienkiewicz. E aí, meus amigos, a capa já diz aqui a qualidade da arte, né, que nós podíamos esperar. Uma arte fantástica, muito bem detalhada, extremamente dinâmica. Foi para outro patamar, né? Pois é, só que é um negócio interessante, viu, Ale? De novo, a parada do personagem que foi criado nos rodapés, né, de outras revistas. Da feita que ele ganhou a primeira revista dele, aí eles começaram a falar assim, vem cá, mas o nosso herói vai ser um mercenário? A gente precisa dar uma incrementada. De onde é que veio a roupa? Da onde é que vem, né, o nome Cavaleiro da Lua? Então eles trataram de criar uma nova, dar uma enxertada, vamos dizer assim, nessa mudança, né, nas origens do Cavaleiro, e mostraram o seguinte, que o mercenário Mark Spector, que outrora tinha sido contratado para caçar o lobisomem, né, a mando do famigerado comitê que eu falei antes para vocês, na realidade, dá a entender que nessa aventura do lobisomem, que o comitê tinha entregue um uniforme para ele e as armas de prata. Só que, através de uma acrobacia de roteiros aí, o Doug Moench, ele botou que um dos ajudantes do Cavaleiro, o maior ajudante, o melhor amigo do Cavaleiro, parceiro dele de todas as aventuras na revista dele solo, que é o francês. O francês, na realidade, tinha se infiltrado no comitê, como um dos membros do comitê, e ele tinha desenhado, na realidade, na surdina, um uniforme do Cavaleiro da Lua. Ou seja, a origem do Cavaleiro da Lua, ela vem antes, na realidade, do contrato dele com o comitê para a aventura dele para ele caçar o lobisomem. E que aventura é essa? Narra justamente a história de Mark Spector, que é um mercenário, ele foi treinado para ser um mercenário perfeito. Ele é mestre em todas as artes marciais, já foi agente da CIA, espião e tudo mais. E enquanto ele estava na fase dele de mercenário, ele foi depor um governo de um país imaginário ali do Oriente Médio, e ele se revoltou junto com outro mercenário. Diante quando eles estão aplicando o golpe lá numa guerrilha, esse mercenário que era o líder do esquadrão,
vamos dizer, dele, começa a tomar atitudes muito... literalmente ele passa a ser um genocida. E ele diante... Atitudes não republicanas, né? Pois é. Então o que aconteceu aí? Automaticamente ele mudou de lado, se rebelou, saiu cortou laços com esse, vamos dizer assim, com esse terrorista, que é o Bushman. Lembrem desse nome porque esse cara vai ser ele vai se tornar um vilão corriqueiro nas aventuras do Cavaleiro da Lua. Então o que aconteceu aí? Ele rompe com o Bushman e o Bushman automaticamente vence ele em combate e o abandona no deserto. E é aí que tá, quando ele é lançado no deserto para morrer, né, nas areias escaldantes ali do deserto do Oriente Médio, fica subentendido que é o Oriente Médio, tá, pessoal? Eu não sei ao certo exatamente a localidade. Mas ele acaba entrando justamente na caverna de Khonshu, que é uma entidade egípcia, né, o deus da vingança, né, de acordo com a própria história, com a mitologia dele. E é justamente aí que, já às beiras da morte, ele se prostra diante da imagem de Khonshu e aí, em teoria, Khonshu o ressuscita. Quando ele já o ressuscita aí ele pega a capa da imagem, que era uma imagem em tamanho real, que está com um capuz. Ele pega esse capuz e vence o Bushman e consegue impedir com que todo o pelotão dele, ele vence na realidade não apenas o Bushman, mas todo o pelotão dele, salva todo mundo lá no final da história. E a partir daí, ele, vamos dizer assim, fica subentendido que ele, com o passar das histórias e das aventuras, ele passa, de novo, né? O Doug Moench, ele começa a inserir cada vez mais elementos sobrenaturais na história do Cavaleiro. Então, por exemplo, ele começa a falar que o poder dele, ele passa a ter uma super força e uma resistência acima do comum com o passar das fases da Lua. E, obviamente, na Lua cheia é quando o poder dele está no seu ápice. Então, tudo isso vai sendo entregue para a gente com o passar desses volumes que eu estou mostrando aqui para os senhores. Desses 3 volumes que abrangem as 22 primeiras revistas do Cavaleiro da Lua. Ale, olha essa capa do Bill Sienkiewicz aqui, já demonstrando uma outra coisa aqui que a gente vai já conversar. Olha o semblante de loucura no rosto do nosso protagonista. E por que eu mostrei essa capa para vocês, pessoal? Sabe que tem isso aí na Amazon, cara? Meus amigos, ainda tem. Vocês ainda conseguem. E ainda conseguem também nas livrarias virtuais aí da vida, nos sebos virtuais. Acho que vocês conseguem encontrar ainda assim. Conseguem encontrar esses 3 volumes. E, basicamente, Ale, o que é que acontece aí? Obviamente, né, a comparação com o Batman, no início dele, quando a revista foi lançada, foi imediata. Só que, justamente, o Doug Moench, para tentar, vamos dizer assim, cada vez mais diferenciar o seu personagem, ele começou a acrescentar cada vez mais camadas, não apenas na origem e na mitologia, na história mística do deus ao qual o Cavaleiro da Lua serve, né, o deus egípcio da vingança, Khonshu. Ele começa também a acrescentar o seguinte, que Mark Spector, apenas Mark Spector, não seria o suficiente para dar sequência, vamos dizer assim, na missão dele de vingança que o Khonshu havia, né, determinado para a vida dele. Então ele cria automaticamente também outros personagens, outras identidades secretas, de forma que ele consegue, por exemplo, através da fortuna dele que ele conseguiu como mercenário, ele criou uma identidade como é que... Meu Deus do céu, como é que é o nome? Deu um branco agora. Ele cria a mercenário de um, vamos dizer assim, de um playboy. E esse playboy, vamos dizer assim, de novo, aí a comparação com Batman foi imediata. Só que ele também criou uma outra identidade como Jake Lockley, o taxista. Através da identidade secreta de Jake Lockley, o Cavaleiro da Lua ele tinha acesso ao submundo de Nova York e a todas as informações que permeiam, né, esse submundo. Ou seja, tecnicamente, ele teve que criar, na realidade, você está vendo uma revista em que existem 4 identidades secretas. A do Cavaleiro da Lua, a do Mark Spector, a do Steven Grant, lembrei o nome do Playboy, e de Jake Lockley. O que é que vai acontecendo, pessoal? Com o passar das histórias, cada identidade secreta dessa demanda
uma vivência, um período da vida dele, um período do dia dele. E isso, com o passar das histórias, começa a ter um certo peso. E, obviamente, está falando de um personagem da Marvel, né, Ale? A Marvel ela é especialista em quê? Em botar sequela nos seus personagens. Automaticamente, o que é que acontece? Lá pela edição já número 10, 15, entre a 10 e a 15, já começa a subentender que essas identidades secretas elas começaram a adquirir personalidades distintas dentro da cabeça do Mark Spector. E em determinados momentos, isso começa a ter um certo peso na sua rotina. Isso começa a afetar a sanidade do personagem. Ou seja, ele, de identidade secreta, viram personagens. Que é transtorno dissociativo de identidade, é o TDI, né? Que hoje, a doença hoje ela é conhecida, né? Que seriam as múltiplas personalidades, não é isso? Essa síndrome. Como se fosse mais esquizofrenia, assim. Similar a isso, mas é TDI. O nome correto hoje que eles dão é isso, é um transtorno dissociativo de identidade. E isso também passou a ser explorado pelo Doug Moench nas suas histórias. As histórias do Cavaleiro da Lua, pessoal, apesar do canal aqui ser de espada e feitiçaria, eu acho que vai agradar bastante a galera daqui. Porque os casos em que o Cavaleiro da Lua geralmente está envolvido, são casos com um tom que herdou um pouquinho do tom das revistas de terror da Marvel. Que o momento em que o Cavaleiro da Lua foi inserido nas revistas do Lobisomem foi o período de transição da Marvel em que ela já estava largando de mão as revistas de terror, já estavam com a sua venda em declínio, e ela estava retomando os seus super-heróis, né? Então, e o Cavaleiro da Lua, ele ainda tinha muito dessa carga. As histórias dele eram histórias bem, relativamente pesadas, tinham uma boa dose de violência. Geralmente ele estava envolvido na caçada de vilões que eram psicopatas, latrocidas, ou então personagens que tinham um pé, vamos dizer assim, também no lado místico da Marvel. Bruxos, bruxas, feiticeiros, seres sobrenaturais, como ele já, né, na revista onde ele havia sido criado, o Lobisomem, que ele teve chance de reencontrar em outras edições, inclusive, também, só que dessa vez já do mesmo lado. E aí, pessoal, vai uma curiosidade. Para quem tem esses 3 volumes aqui, vai perceber que tem algumas histórias, algumas edições que ficaram de fora dessa coletânea. Como eu falei para vocês, ela vai até a edição número 22, mas ela deixa aproximadamente umas 4 edições aí de fora. A edição 16, 18, 19 e 20. E Ale, para o nosso alento, eu posso trazer aqui para o pessoal. Essas edições, essas histórias, eu não sei se existia algum problema ainda de direitos autorais da Panini com a Globo. Para quem aqui eu acho que eu estou falando aqui para a galera da nossa mesma faixa etária, né, meu amigo? Poxa, alguém aqui, por favor, pode até inclusive comentar se conhece ou não a revista Marvel Force. Foi uma das poucas investidas da editora Globo, meu amigo, rival na época da editora Abril, em publicar os heróis da Marvel. Nessa revista aqui, pessoal, foi inclusive onde eu conheci o personagem, o Cavaleiro da Lua. Eu nunca tinha lido nada dele, e na edição número 4, onde ele estreia justamente com os novos guerreiros, tem uma salvat exclusiva com essas primeiras edições, inclusive, que foi republicada isso aqui. E essas edições perdidas, elas foram publicadas aqui nessa revista, da edição número 4 até a edição número 8. Só que para você ver, né? Em nenhum momento era uma coletânea, a revista Marvel Force, tinham vários personagens, um tanto quanto que obscuros da Marvel, tinha inclusive os Guardiões da Galáxia, a versão original, não a versão essa do James Gunn, né, que ele trouxe, no caso, para os cinemas, e que hoje é atualmente publicada pela Marvel. Olha, ele foi publicado até a edição número 8. A revista, no caso, ela não teve vida longa, ela foi, se eu não me engano, publicada até a número 8 e a número 9 estourando também. Mas essa saga, esse arco fechadinho, em que eles enfrentam um vilão Arsenal, foi fechada e encerrada aqui. Daqui, pessoal, o que é que aconteceu aí? Ele ainda teve outras publicações, mas a revista entrou em declínio, mas sempre deixando a marca registrada dele. O vínculo dele com o deus Khonshu, o deus da vingança, as suas múltiplas personalidades, que eventualmente, né, vamos dizer assim, ora, vez ou outra, causavam uma certa confusão na cabeça do Mark Spector,
E por tabela também, pessoal, e ele teve, a publicação dele, como eu falei, foi meio irregular. Mas podemos dizer que o filé dele, né, ele é um personagem que, pô, apesar de ter uma publicação irregular, ele teve a sorte de ter grandes autores de grande relevância, inclusive. A Marvel, não podemos dizer que a Marvel não poupou esforços no personagem. Poxa, ela teve, por exemplo, e foi publicado logo pouco depois também pela revista, pela outra coletânea já da Panini, Marvel Action. A reestreia, né? A estreia de Cavaleiro da Lua. Essa arte aqui dispensa apresentações, né, Alexandre? Essa arte aí é... David Finch, meus amigos, nos desenhos, dando um show de narrativa visual. E ele pegou, para ser o seu autor, o Charles Houston. Charles Houston comandou as histórias, o retorno da fase mais moderna, vamos dizer assim, do Cavaleiro da Lua, até o seu volume 15, mas a revista ela foi publicada até o número 30. Logo depois, o que é que aconteceu de novo? Revista encerrada. E ele teve depois também vamos dizer assim, uma nova chance. Né? Ele ganhou novamente o holofote, mas dessa vez ele chegou até a participar dos Vingadores Secretos, meu amigo. Recorda dessa? Muito bom, muito bom. Essa tu tens. Essa aí é Ed Brubaker, pô. Mike Deodato. E Mike Deodato nos desenhos. Cara, ele teve uma publicação irregular, mas ele teve, nessas fases dele, ele só teve time top mesmo. Aqui, pessoal, já mostra um Cavaleiro da Lua tentando se reencontrar, de novo remetendo ele aos problemas, né, das múltiplas personalidades. E que, mesmo assim, isso não impede que o Capitão América, né, reconheça o seu valor e chame ele para o time. Pouco depois disso, pessoal, foi publicado também o recomeço dele, uma nova chance dele, com ninguém mais, ninguém menos que o time Brian Bendis e Alex Maleev. Caramba, meu. Pegou os 10 primeiros volumes. Cara, essa fase aqui, pessoal, mostra um pouquinho mais vamos dizer assim, do desequilíbrio, vamos dizer assim. Na tentativa dele de tentar unificar as personalidades dele, o Mark Spector, durante as histórias aparece, ele procura ajuda de psicanalistas, ajudas esotéricas e por aí vai. No início dessa história, pessoal, se vocês perceberem, ele tá com a luva do Homem-Aranha, a garra do Wolverine e tá em cima de um escudo. O que é que acontece, Alexandre? Nessa fase em que ele trabalhou com o Capitão América nos Vingadores Secretos, ele trabalhou com os Vingadores, né? E no início da história aparece ele se aconselhando com o Capitão América, com o Homem-Aranha e o Wolverine. Lá pelas tantas da revista, eu acho que pode falar, não é nenhum spoiler, nós vamos descobrir, na realidade, que ele nunca tinha ficado amigo desses três, na realidade. Ele tinha trabalhado com os Vingadores e tudo mais, já estava longe. O que aconteceu era o seguinte, ele tinha basicamente substituído as 3 personalidades deles que ele já tinha e substituiu pela personalidade do Homem-Aranha, do Wolverine e do Capitão América. E o mais interessante disso, nas aventuras você descobre que, eventualmente nas lutas e nas batalhas, quando ele enfrenta os vilões, ele tá conversando com um Vingador. E na realidade você descobre depois, a lá Clube da Luta, que enquanto ele tá conversando na cabeça dele, por exemplo, com o Wolverine, ele tá na realidade emulando os golpes, os movimentos do Wolverine e dizimando todo mundo. A mesma coisa vai quando ele tá conversando com o Capitão América e com o Homem-Aranha. Ou seja, dando aí mais uma habilidade, vamos dizer assim, pro personagem, que na realidade é a habilidade de memória fotográfica. Ou seja, ele passa a emular as habilidades de luta do Capitão América, toda a flexibilidade do Homem-Aranha e a selvageria do Wolverine. Uma espécie de... Ele criou personagens na cabeça dele, criou, né? Imaginou, né? Mais ou menos igual aquele cara da Uma Mente Brilhante, né? Aquele professor John Nash. E, meu amigo, só para não deixar passar batido aqui, depois dessa fase com o Brian Bendis, ele foi entregue nas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Warren Ellis. E o Warren Ellis, meus amigos, essa fase, ela foi compilada, ela foi publicada pela Panini, tá, pessoal? Mas ela foi também compilada aqui na coletânea da Salvat, mesmo nome, Cavaleiro da Lua. E aqui, pessoal, olha, vai poxa, uma dica. Se vocês conseguirem encontrar essa revista, cara, vale muito a pena. Ela tem compilada nela a primeira aparição que eu falei para vocês do Cavaleiro,
Muito na bom. aparição da revista do Lobisomem, e tem as 6 edições, o primeiro arco das histórias que o Warren Ellis comandou. Além a tudo isso, ele tem um apêndice, cara, tem toda uma matéria. Vale a pena mostrar um pouquinho aqui para vocês, contando tudo isso que eu falei para vocês e muito mais. Dando o timeline das criações do personagem, mostrando as influências, os autores, as fases. Ou seja, literalmente situando o leitor para ele não cair de paraquedas nessa aventura aqui. Após isso aqui, Alexandre, chuta o outro time que pegou depois o personagem e seguiu adiante. Na época, era um tal de Jeff Lemire, que ainda não era a lenda Jeff Lemire, né, que começou a ter as suas obras adaptadas aí para séries da Netflix. Então, meus amigos, Cavaleiro da Lua ele sempre foi muito bem servido de um time fantástico de criadores, quer sejam desenhistas, quer seja à frente dos roteiros, e as suas histórias sempre apelando e sabendo usar muito bem o mote dos problemas psicológicos do seu personagem, fazendo com que isso também só acrescente camadas, no caso, ao herói. Então, poxa, fica a recomendação aqui, tudo aqui que eu falei para vocês, se vocês puderem correr atrás, vale muito a pena. Essa fase do Jeff Lemire é a fase... ela saiu também em coletânea, foi publicada pela Panini, ela é um pouquinho mais difícil, tá, de achar. E eu espero, sinceramente, que a Panini aproveite esse momento, né, em que, poxa, o personagem está ganhando série própria, poxa, e traga essas compilações, essas fases todinhas que eu falei, que, cara, valem com certeza, vale muito a pena pela leitura. E, meus amigos, é um deleite, é um deleite. Eles conseguem, por exemplo, botar frases de efeito, abordando uma série de coisas. Tem momentos, assim, históricos, por exemplo, em que os vilões chegam, o policial chega com o Cavaleiro da Lua e fala assim: mas você não acha meio incoerente você tá indo para um covil dos vilões com uma roupa branca? Ele falou, você devia ser mais discreta. Ele falou, pois é, mas aí eu não me divertiria tanto. Então ele tem frases assim fantásticas, momentos assim, por exemplo, tem um momento em que ele resgata uma criança, eu acho que até nessa aventura aqui, é muito interessante, que ele tá com a máscara e ele salva a criança, e a criança estava para ser morta por um psicopata, e a criança bota a mão na máscara dele, aí ele fala para ela, não se assuste, eu estou de máscara. Aí a criança fala, não, esse é o seu verdadeiro rosto. Aí ele, por dentro, e aí fica o desenho, cara, e fica o desenho, aí a arte você vê o sorriso dele por dentro da máscara, falando assim, e você é mais inteligente do que aparenta ser. Esse, meus amigos que eu vos apresentei, é Cavaleiro da Lua. Estou ansiosíssimo pela série dele, né, que a Netflix está trazendo pra gente. Netflix não, né? A Disney. Num ato de extrema bravura e coragem, né, Alexandre? Trazendo um personagem todo cheio de nuances, problemas psicológicos e evocando deuses, né, e entidades egípcias. Vamos ver o que é que isso nos traz. Tá contigo, Ale? O que esperar desse personagem na série? Pelo que nós vimos no trailer, cara, o lance dos transtornos mentais vai estar presente. Né, mano? Assim, como tu falaste aí, é de se estranhar, mas de se admirar também o que a Disney vai fazer, né, com o personagem, sendo que a Disney é aquela coisa assim tradicional, aquela coisa assim que pouco inova, né, com questões assim polêmicas, tal, e vai pegar uma pedreira aí para trabalhar e assim parece que está vindo coisa boa, mas é melhor a gente nem apostar nada. Aproveitando que você está aí, das séries da Disney, mas eu gostei das séries. E eu gostei bastante do trailer, viu, meu amigo? Eu gostei bastante do trailer, em que dá um gostinho. Tá certo que trailer hoje em dia não quer dizer muita coisa, né, no mundo atual. Porque hoje em dia eles podem trocar, retiram personagens, botam cenas que não estão na série e tudo mais. Mas pelo menos assim, se o trailer, se a série for fiel ao que foi mostrado no trailer,
vão estar presentes aí todos esses elementos que eu falei, né? O transtorno de personalidade dele, vai estar o lado místico, que tem um determinado momento ali, que eu achei até interessante a forma como eles mostram a transformação do Cavaleiro da Lua. Ou seja, dando um tom místico até mesmo para a montagem do seu uniforme, né? Que o uniforme dele surge. E o design também, além de estar muito fiel à sua versão dos quadrinhos, os caras conseguiram, parabéns aí pro design, né? Porque eles conseguiram dar um tom até de meio de múmia, né? De faixas envolvendo o uniforme ou seja, dando aquele tom, né? Parece que o David Finch fez aí nesse desenho aí, né? Cara, tá muito bom mesmo. E aproveitando a deixa de Star Wars aí, né, que o pessoal deixou, poxa, não vamos esquecer do seu protagonista, né, Oscar Isaac. Excelente ator aí, que já esteve presente na franquia do Star Wars. E vai estar aí, né? Parece que não tem nada a ver, mas agora. Mas a gente faz o link, a gente puxa. A gente tava saindo, saindo do tema, mas já trouxemos e já voltamos. Voltamos.